alguns ditos dos nossos sábios no Talmud a respeito da importância da Halachá, do estudo da Halachá. Halachá são as leis judaicas, as leis a respeito da prática das mitzvot, as leis que são derivadas do estudo, da discussão, da análise talmúdica, de acordo com as regras de interpretação da Torá. Então, boa parte daquilo que nós temos no Talmud, começando pela Mishnah, muitas vezes na Mishnah nós temos diferentes opiniões, até prevalecer entre os nossos sábios, porque o Talmud, tanto a Mishnah como a Gemara, eles representam a tradição oral, aquilo que originalmente, durante séculos, foi transmitido por ordem divina apenas de forma verbal, de pai para filho, de mestre para aluno. Então, por isso era chamado de Torá Shebal Peh, a Torá oral. Na época de Rabi Yehuda, nasci 2000 anos atrás, na iminência da destruição do Beit HaMikdash e exílio do povo de Israel, vendo a situação grave que o povo se encontrava e com receio que as leis e a tradição acabassem se esquecendo, eles começam a transcrever aqueles ensinamentos, aquelas tradições orais. Naquela época já tinham surgido dúvidas, por isso há essas discussões já na Mishnah, que um rabino diz assim, o outro rabino já fala de outra maneira. Não, a tradição que recebemos era diferente, a lei era diferente, tinha essa nuance, etc. Na Gemara isso se aprofunda mais, quando as opiniões são analisadas, quando são discutidas, porém, no final, até chegar a halachá, até chegar à lei final, como predomina e como prevalece na prática a halachá, como devemos nos conduzir em cada uma dessas situações. E esse estudo da halachá, esse aprendizado da halachá, da lei prática, da lei judaica, é tão importante. Dizem os nossos sábios no Pirkei Avot, na Ética dos Pais, capítulo 6, Mishnah 3, Alomed michavero perek echad, o halachá echad, tzarich linhog bo kavod. Aquele que aprende do seu amigo, do seu companheiro, seja um capítulo de Torá, mesmo que ele não é o seu mestre, não é o seu rabino, não é o seu professor principal, mas se ele aprendeu do seu amigo um capítulo da Torá, isso já é bastante para ele ter que respeitá-lo e honrá-lo, porque graças a ele aprendeu um capítulo da Torá, um capítulo dos assuntos judaicos, e na verdade não só um capítulo inteiro. A Mishnah lá nos diz, aquele que aprendeu do seu amigo, do seu companheiro, seja uma única halachá, uma única lei judaica, isso já é bastante suficiente para ele ter a obrigação de tratá-lo com reverência, de dar a ele, conceder a ele honra, tratá-lo com um respeito especial, um carinho especial, pelo fato de ter aprendido dele, até mesmo se foi uma única halachá. Dizem os nossos sábios no Tratado Berachot 8a, Amar Rav Hizda, assim comentou o sábio Rav Hizda, Mal Shekatuv, qual a interpretação do versículo nos Salmos? Ohev Hashem Sharet Zion, Deus ama, aprecia os portões de Tzion, Mikol Mishkenot Yaakov, mais do que todas as habitações de Yaakov. Aqui é feito um jogo de palavras em hebraico, assim analisa o Talmud, Ohev Hashem Shearim Ametsuyanim, Tzion Metsuyanim Ba'alacha, Deus ama e aprecia aqueles portões que são caracterizados, que estão repletos de halachá, de estudo de halachá, de lei judaica. Ele aprecia, Deus aprecia isso mais do que Batei Knesiot, Batei Midrashot, mais do que as casas de oração e as casas de estudo, mais do que as sinagogas e yeshivot, o lugar onde se estudam halachot, aquele lugar onde se propaga, se ensina as leis práticas, de como praticar o judaísmo, como implementar as coisas na prática. Deus aprecia isso, esses lugares, mais do que as outras sinagogas e casas de estudos. Zeu Shamar, e assim disse Rabchia Bar Ami, isso vem de acordo às palavras desse sábio, que ele falou em nome do sábio Ula, Yom Shecharav Beit HaMikdash, desde o dia que foi destruído o templo sagrado em Jerusalém, onde se revela, onde se manifesta a Shekhinah, a presença divina, com mais intensidade. Se diz, assim ele expressava, esse sábio, Ein lo lakadosh baruch hu beolamo el arba amot shel halacha bilvad.
Deus não tem nesse mundo mais do que os 4 cúbitos da Halachá. Como os 2 metros quadrados, os 4 passos em torno daquele que está estudando a Halachá. Então, onde se revela, onde se manifesta a Shekhinah, a revelação, a presença divina após a destruição do templo em Jerusalém, onde se faz presente, onde se manifesta a presença divina no lugar onde se estuda a Halachá, a lei judaica.